Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Eu quero falar de algumas operações que se dão a partir dos lábios. Lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Domínio está nos lábios. E ele continua falando no versículo 4 e 5. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Fala assim, leme muito pequeno. Leme muito pequeno. Conforme a vontade do piloto, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo. Fala assim, pequeno. Mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Fala simples. Simples. Sabe o que eu percebo? Eu percebo o coração de Deus. Deus gosta de usar coisas pequenas e simples. Você sabe por que às vezes as pessoas não se atentam para a palavra? Mas porque quanto mais orgulhoso você é, menos você faz uso das palavras corretas. Quanto mais humilde você é, mais você vai saber falar a palavra certa no tempo certo. Você sabe se calar. Porque a palavra em si, ela tem poder. E ele continua no versículo aqui do 10, ele diz assim, olha, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Porque Deus não criou nos dotou a língua desse poder todo para que nós não usemos. Agora entenda que para você usar, você precisa aprender a governar o seu interior. Acesse a raiz. Precisa acessar a raiz. Acessar coisas espirituais. Precisa dessa realidade. Queridos, o homem que entende isso, ele tem paciência para avançar na raiz, no espírito. Não importa o tempo, as circunstâncias, como árvore. Esse homem vai ser próspero e abençoado. E prosperidade não é sinônimo de dinheiro. Sim, prosperidade é uma vida plena, completa, satisfeita, feliz. E as coisas não vêm do imediato, entende? As coisas dependem dos processos. É interessante que eu quero falar sobre isso. Eu já falei, porque a árvore, pela raiz, a raiz, além de fixar a árvore no solo, e onde nós estamos fixados no reino de Deus, nós somos plantados nesse lugar, plantados e arraigados nesse lugar, onde nós temos a redenção, a remissão dos pecados, para que nós não saiamos desse lugar. Você pecou, agora você foi desarraigado. Não, querido, se você falhou, permaneça, você está arraigado ali, porque você vai precisar daquilo que tem o solo do reino para você frutificar e vencer o pecado. Ninguém vence o pecado pela sua força. Mas quanto mais arraigado, quanto mais a raiz capta dos nutrientes do lugar onde ela está, mais você vai sendo fortalecido. Mais você vai recebendo vigor e força de Deus. Porque a árvore, ela capta pela raiz. E interessante aquilo que pega do solo, passa pelo caule. E o canal é um canal direto. Vocês vão aprender um pouquinho de biologia. Passa por um canal chamado xilema, que é um canal morto. Então existe uma conexão da raiz
com a folha, com a boca, do espírito com a boca, uma conexão direta, que é imprescindível. Sendo o caule, a alma, e isso que passa da raiz para a boca, passa de um lugar insensível, um lugar morto. Então quer dizer que o alimento que vem do solo, ou seja, a palavra de Deus, você não tem que sentir ela para você falar. Você não tem que estar, estou entendendo tudo para falar. Quando você medita na palavra, olha para mim, quando você medita na palavra, você está meditando. E meditar não é somente ler. Meditar é você falar também. Levando ele mesmo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, vivêssemos para a sua justiça. Até então a gente às vezes não entende nada. E pelas suas feridas nós somos sarados. Então, isso é uma meditação. Quando você ora no Espírito, você está orando, você nem sabe o que. É um canal Espírito e boca. Você não está orando. É mistérios. Você tem que sentir para isso? Não. Passa pelo xelema. Você está lá. Eu não tenho que estar sentindo emoções. Aí os religiosos, infelizmente, eles trouxeram muita. Por quê? Há um ataque para que as pessoas não orem no Espírito. Porque quem ora no Espírito, eles desfrutam de realidades. Porque existe um controle da mente sobre o corpo humano. A mente foi afetada. Todo homem está vivendo debaixo do controle da mente. Vive pelo que sente, pelo que vê. E, querido, se você vive assim, você está no sal. Sinceramente é. Porque a Bíblia diz que a fé é que vence o mundo. Nós não fomos chamados para andar por vista, mas por fé. Então você tem que pegar a palavra. A palavra está dizendo assim, eu creio. Você não está entendendo às vezes. Você está orando no Espírito, você não está entendendo nada. Mas, queridos, é assim que a árvore faz. Ela traz seiva bruta para a folha. Até então aquilo não é comestível para a árvore. Até então, às vezes você está ouvindo a palavra aqui, parece que eu não estou entendendo nada, mas vou continuar ouvindo. Amém? Eu sei que muitos aqui, não vou dizer muitos não, às vezes falam, não estou entendendo nada que o pastor está falando. O pastor está falando chinês. Porque, queridos, entendo que a revelação quem dá é o Espírito Santo. Enquanto o sol, a luz do sol não brilha sobre a folha, sobre a seiva bruta, e é transformada em seiva elaborada, aquilo não vira alimento para a árvore. Mas quando brilha, quando faz a fotossíntese, a árvore se alimenta. E aquilo vira o quê? Um reforço, uma iluminação para a alma. Isso vira comida. Jesus disse, a minha carne é a verdadeira comida. O meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come de mim permanece em mim. Viverá por mim. E a seiva elaborada, a glicose, transforma em amido, que é a parte do trigo, que faz o pão. É como se a árvore está dizendo assim, eu como do pão da vida e vivo pelo pão da vida. Vocês estão me entendendo? Isso é loucura. Assim, isso é loucura. Isso é louco. É. A árvore faz isso, ela vai comendo seiva elaborada. Quanta seiva elaborada está comendo? Todo dia. Sol. O Espírito Santo revelando. Mas olha só, nada disso acontece se não traz a seiva bruta. Se você, igual o Jean fala, está com vontade de orar? Ora. Não está com vontade de orar? Ora. Está com vontade de meditar? Medita. Não está? Medita. É assim, querido. Por que está fazendo? Você está levando seiva elaborada, seiva bruta para lá. Até que venha a revelação. Até que venha o entendimento. Aí a gente quer que as coisas aconteçam, mas você não traz seiva bruta para a folha.
Você não confessa a palavra. Você não declara o que a palavra diz. Você diz aquilo que você está vivendo. Aquilo que você está vendo. Aí você quer transformar o quê? Vai ser asfixiado pelo gás carbônico. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro? A árvore está sendo clara? Essa é raiz. É a conexão raiz-folha. Isso é maravilhoso. E, sério, queridos, lá em... Ainda não, né, André? Amém. Está abençoado isso aqui, meu Deus. Você vai ter que amar um pouquinho mais a sua boca, os seus lábios. Independente se ela é carnuda, ela é murcha, o que for, queridos, ame sua boca. Queridos, tem muitas coisas para se manifestar a partir dos nossos lábios. A Bíblia diz que a terra estava em trevas, sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz. E houve luz. Porque Deus tem a capacidade de criar as coisas a partir do caos, das trevas. A Bíblia diz que das trevas nascerá a luz. Então há esperança se você está vivendo alguma treva na sua vida, querido. Amém? Em Romanos capítulo 10, no versículo 5, nós vamos ver a manifestação da salvação pela confissão. Romanos 10, esse barulhinho de folha de Bíblia é uma maravilha, né? Ó. Tô com saudade disso. Eu vou botar um aplicativo com barulhinho de... com barulhinho de passar de folha, de papel. A partir do versículo 5, o contexto está falando que o povo de Israel, eles têm zelo por Deus, é muito bom, mas eles não têm entendimento, eles não têm claridade, eles não têm iluminação, porque eles desprezam a justiça de Deus. Aí, olha o que diz o versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ela está perto, boca e coração. É a conexão, boca e coração. Boca e coração. Entendo isso. Você vai falar aquilo que está no seu coração. Ele diz aqui, continua, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O salvo aqui é sozo, que significa plenitude, cura, salvação eterna, prosperidade. É uma palavra completa de bênçãos de Deus, que também fala da nossa salvação, nosso espírito. E aqui ele diz aqui, olha, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ele diz que a palavra da fé, ela está na nossa boca e no nosso coração. É a palavra da fé que pregamos. Sabe, Deus, ele tem um modo de salvação, de operação, que é através da pregação. Em Coríntios diz que aprove a Deus salvar os que creem pela salvação, pela loucura da pregação. Não é loucura dos pregadores, loucura da pregação. Amém? E aqui ele está apontando
para a justiça. Você vê que a pregação da justiça é o ministério da justiça? Falamos isso semana passada. O apóstolo Paulo fala assim: vós sois carta de Cristo, produzida pelo meu ministério. Ele disse: olha, eu recebo capacitação de Deus para ministrar através do Espírito que escreve nos seus corações o ministério da justiça, daquilo que é a justiça, e a justiça tem que soar para nós como algo presenteado por Deus. Porque, olha, em Romanos 10 começa dizendo que pela lei o povo queria ser justo e não poderia ser. E por mais que eles fossem zelosos, eles não tinham entendimento, eles não tinham justiça. Quando a graça, Deus provê a justiça para um homem falido, pecador, porque Jesus foi para a cruz, foi feito pecado. Aquele que tinha direito, que tinha todas as condições, que tinha toda a obediência, mas vai para a cruz como um pecado para te conceder a justiça dele. Então a justiça dele é uma dádiva. Os que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça, a dádiva. O que é dádiva? Presente. Ele faz o quê? Reinarão em vida. Eu não posso reinar em vida se eu não recebo a abundância da graça e a dádiva da justiça. Se você entende agora, eu sou justo pela fé em Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, essa palavra que é ministrada, ela fica muito perto da sua boca e do seu coração. Por isso você tem que louvar a Deus pelo ministério da justiça. Se você continuar lendo aqui Romanos 10, ele fala assim, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Amém. Amém. Glórias a Deus. Porque nós cremos que fomos enviados para ministrar essa nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. E isso é aquilo que Deus está produzindo pelo ministério. Amém? Mas, enfim, olha aqui. A salvação, ela se dá pela confissão. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: por isso, santos irmãos, nós somos santos por causa do sangue. Fala assim, eu sou santo por causa do sangue de Jesus. Eu sou santo por causa do sangue. Aleluia. O sangue nos santificou, separou. Que participais. Deixa eu compartilhar. O que nós estamos participando aqui? Nós estamos participando da luz, nós estamos participando da palavra, nós estamos participando do oxigênio, nós estamos participando do ar-condicionado, estamos participando de tanta coisa junto aqui, que participar da vocação celestial. E essa vocação, a gente precisa traduzir melhor essa palavra vocação. A palavra vocação, ela vem de klesis. Klesis é um convite para você abraçar a salvação divina. É como se Deus colocasse a salvação na mesa e você fosse convidado para se assentar e você participasse. Porque filho se assenta. Amém. E queridos, eu fico pensando, o que Deus coloca na mesa é tão glorioso, se ao que cai da mesa dos filhos é capaz de libertar uma mulher. Vocês lembram dessa passagem? Que caiu da mesa dos filhos, é capaz de libertar a filha de uma mulher endemoniada. Imagina que está sobre a mesa. E nem sempre a gente sabe se assentar e agradecer, e observar, e discernir isso. Amém?
tem muita coisa na mesa que nós não estamos sabendo aproveitar. E uma das coisas que é importante na mesa é a comunhão. É aquilo que às vezes sai da boca de um, sai da comunhão com o outro. E como é importante esse momento aqui, queridos, que nós estamos aqui em comunhão. Amém. Aprove a Deus nos dar um primeiro lugar aqui com mesas. Não por acaso. Mas, ele fala assim, participais do chamado, do convite celestial. Para eu participar, é como se dissesse assim, para você participar, você precisa considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que é o apóstolo? Apóstolo significa mensageiro. Aquele que traz a mensagem. O sumo sacerdote é aquele que intercede pelo povo diante de Deus. Ele sustenta o povo diante de Deus. Então, quando eu tenho que considerar o apóstolo e sumo sacerdote da minha confissão, quer dizer que a palavra que está sendo ministrada, ela vem para minha boca, meu coração, é a palavra da fé que está sendo pregada. Queridos, quando nós estamos pregando, nós temos expectativa que palavras remas estão sendo liberadas sobre o seu coração. E às vezes tem coisas que eu nem estou falando aqui, mas Deus está falando do seu coração. São palavras remas, chaves. É um lugar muito rico aqui. Tem muito mais prosperidade aqui do que no banco, do que em qualquer outro lugar. Tem muito mais cura do que no hospital, do que em qualquer lugar. Tem muito mais bênçãos aqui nesse lugar, porque é por causa da palavra. Ela tem esse poder de fazer isso. Então você está no lugar mais rico do céu, da terra. Aqui, a igreja é isso. É um ambiente que você precisa estar com o coração aberto para receber essa palavra que abre portas. Amém? Aí ele está dizendo o seguinte, considere o apóstolo, o enviado Jesus, a mensagem dele, a palavra dele e a confissão. O apóstolo e sumo sacerdote da confissão. Porque a palavra que é liberada e a palavra que você confessa é sustentada por Jesus. Você recebeu uma palavra e você a confessa. Você guarda aquela palavra, você confessa. Jesus está sustentando aquela palavra diante de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. Porque a Bíblia diz que todas quantas são as promessas de Deus para nós, tem em Jesus o sim. E por ele o amém. Deus libera uma palavra para você, e você diz ela, independente da realidade que você está vivendo. Ele como sacerdote, ele está dizendo assim, eu enviei essa mensagem para você como apóstolo. Você falou, agora eu retorno como sumo sacerdote e sustento diante de Deus. Vocês estão me entendendo? Como apóstolo, eu enviei essa mensagem para você. Você disse, você declarou, eu agora como sumo sacerdote, eu sustento essa palavra diante de Deus. Para que ela se cumpra. Para que se realize. Entenda isso espiritualmente. Agora, se você ficar de boca calada, há tanta coisa, às vezes, vem na cabeça da gente. Eu meditei sobre tanta coisa, falei assim, mas Senhor, não vai dar para falar isso. É muito versículo. Já teve gente que falou, que é visitante. Perdoe os visitantes aqui. Falou assim, nossa, Senhor, traz tanto versículo. Eu falei, que bom, né? Estou trazendo base para você. Amém. Porque às vezes as pessoas estão acostumadas a ouvir doutrina de homens, não se prova na palavra. Eu estou provando na palavra, que assim é. Amém? Amém. É igual um advogado. Não adianta o advogado contar os casos, não aponta as realidades na lei. Né? Mas enfim, glórias a Deus, mas vamos lá. Por isso que em Hebreus 10, versículo 23, diz assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar,
Pois quem fez a promessa é fiel. Você tem um sumo sacerdote que sustenta aquilo que você está falando. Amém. O que acontece se perseverarmos na confissão da palavra? Agora, olha que bênção a comunhão. Nós estávamos lá na casa da nossa amada irmã Consuelo. Estávamos compartilhando a palavra, o André me solta uma chave. Eu não sou bobo na nave, eu sou um fominha de chaves. Apesar de eu gostar do Chaves também, dessa chave que eu estou falando, amém? Vocês estão me entendendo? Olha só que interessante. Porque nós estamos falando de boca e coração. Boca e coração, boca e coração. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Isso está na Revista Atualizada. Eu estou falando rápido assim, porque tem uns irmãos que botam no modo 1.5 para ouvir. Eu já estou falando no modo 1.5, quero ver se vocês botarem no modo 1.5 para entender. Vai ficar no 2.0. Amém? Peguei, hein? Não, amém, se converteu nenhum. 18:20 diz assim, do fruto da boca, do fruto da boca, o coração se farta, se satisfaz, fica cheio. Ele continua falando assim, olha, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, o que eu estou falando, eu estou enchendo o meu coração. Sabe quando você começa a falar a palavra de Deus, falar, você está enchendo o seu coração. Amém. Você está depositando aquelas palavras no seu coração. Você está declarando aquilo. Cristo, se você tem munição no seu coração, e o coração precisa estar farto, está cheio. É comer até o ponto de estar farto. Você sabe o que é isso. Amém? Aí, em Mateus, capítulo 12, versículo 34, Jesus fala, dá uma exortação. Ele fala assim, raça de víboras, está falando com os fariseus. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que nós fazemos confissão da palavra? Para encher o coração. Para que você fale a palavra. Por mais que você esteja vendo o contrário, você está falando a palavra. Deus já é pleno, amém? Ele viu trevas, mas o coração dele é luz. Ele disse, haja luz. Você entende? Ai, queridos, requer prática espiritual. Requer a sua disciplina. De pegar assim, eu creio nisso, eu vou colocar isso em prática. Porque não adianta, você não coloca em prática. Se você não coloca, não estou dizendo que você não coloca. Se você não colocar em prática. Eu já falei sobre isso. Agora nós estamos com estações aqui para bicicleta. Mas eu nunca andei de bicicleta. Então tá, vou te ensinar. Você bota o pé no pedal, começa a rodar lá, se equilibra no guidão, e vai andando, vai e tal. Eu falei, legal, né? Aí, você não colocou em prática. Aí, como é que é mesmo? Aí volta assim, como é que é mesmo? Tem que botar o pé aonde? Sabe, quando é muito mais fácil quando você coloca a palavra em prática. E você vai tendo experiências. Aí você sai de um lugar mais rasinho. Vai lá, dá uma olhadinha no pé, volta para a areia. Mas começa a molhar o pé, vai indo mais longe.
A onda vem, você dá um cheguinho para trás. Aí você resolve ir mais um pouquinho. Aí de repente, nossa, a onda está vindo mais alta. O que me resta? Mergulha. Amém. Se você quer ir para um lugar mais fundo, você vai ter que passar por esse processo, mergulhar. Quantos querem mergulhar no Espírito? Amém. Depende de você. Aí você vai dizer, nossa, é muito bom. Que delícia. Eu experimentei. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom, mas tem que se provar. Se você fica no rasinho, você vai ver um Deus que castiga, um Deus que coloca maldição, um Deus que coloca enfermidade, um Deus que coloca tragédias, um Deus que coloca pandemia, um Deus que coloca tantas coisas ruins como se fosse da vontade dele. Mas você não descobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando Deus nos convida para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Para que nós venhamos não nos conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Para experimentar, sim, a boa. Você vê que ela chegou a ser boa, agradável e perfeita. A perfeita, às vezes, leva um pouquinho mais tempo. Mas vamos lá. Então você vai falando aquilo, vai enchendo o seu coração e você vai declarando aquilo. Até o ponto que ele sabe que você vai falando, mas vem a luz, está mais forte aquele dia, você falou. E a manifestação aconteceu. E algo mudou. Amém? Provérbios 4, versículo 20, se eu não me engano, diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam os seus. Não deixe apartar dos seus olhos, mas guarda no teu coração, porque são vida para aqueles que as acham e saúde para o seu corpo. Olha só, ela saiu de um campo de uma palavra espiritual e trouxe resultados para o seu corpo. Aleluia! Se você está vivendo muitas enfermidades na sua vida, dê mais atenção à palavra para que tenha resultados no seu corpo. Não sou eu que estou falando, é a palavra. É saúde para aquele que as acham. É vida para aqueles que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem o quê? As saídas de vida. De onde sai a vida que está no coração? Da boca. Aí se você vai observar, o que à minha volta está morrendo? O que talvez em mim está morrendo? A palavra tem vida para isso. Mas você precisa encher o seu coração. Vocês estão me entendendo, irmãos? Enche. Nós temos uma lista de confissão aí de palavras. Pega essa lista de confissão. Depois, quem não tem, quiser, a gente compartilha. Uma lista de confissão. Que é uma bênção. Você vai confessar. Você vai pegar de manhã, talvez você está vendo tudo nebuloso, acorda deprimido, mas você começa a falar a palavra, falar. Você olha no Espírito, você fala. Que isso, o ambiente mudou. Você fez assim, soprou aquelas nuvens todas e tudo muda. O que é isso? Fala assim, troca gasosa. Aí, olha só que interessante, eu sei que muitos vão gostar disso. Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3. Eu vou falar, Salmo capítulo 1. Salmo é fácil de achar, né? Abriu no Bíblia no meio. Tá? Abriu a Bíblia no meio, está no coração. Salmos tem que estar no coração, amém? Diz assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E tem tanto conselho, né, gente?
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no caminho dos zombadores. Eu estou lendo na NVI. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E a lei aqui não são os 10 mandamentos, a lei do Senhor é a lei da fé, é a lei do Espírito da vida. Aí ele continua assim, olha, e na sua lei medita de dia e noite, na sua palavra medita dia e noite. Porque você está para passar situações de dia e de noite, circunstâncias, enfim, você está andando nesse mundo. No mundo tereis aflições, dia e noite. Mas a tua palavra, você está lá. Aí ele diz o quê? Medita. E meditar, queridos, não é ficar calado apenas. Ver aquele pensamento ruim, aquela situação ruim, aquela situação de morte, de aflição, sei lá, qualquer preocupação, coisa que vem para te preocupar, você diz aquilo que a palavra está dizendo. Você fala. Você fala. Aconteceu qualquer situação na sua vida, uma perda, sei lá o que for. De repente ela chega, vocês vão chegar uma fatura lá que você não estava esperando por ela, vem para pagar. A primeira coisa que você tem que lembrar, obrigado, Senhor, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. Segundo a sua gloriosa aqui. Vem um sintoma de enfermidade, aquela dor lá dos infernos. Eu falei assim, Pai, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu sou curado pelas feridas de Jesus. O Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. O que é isso? É meditação. O resultado veio na hora? Pode vir. Pode levar anos. Pode levar dias. Não importa, você vai guardar no seu coração? Você vai depositar lá a palavra no seu coração, porque a Bíblia diz que elas são vida para aqueles que as acham e saúde para o seu corpo. Aí olha só, ele é como árvore plantada junto a ribeiros, que dá seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. O que é a folha no contexto nós estamos falando? É o corpo. O que está dizendo? Você vai ter juventude. Não vai murchar. Aleluia. Vai ter vigor. Amém. Todas as coisas são puras para os puros. Sua pele vai ficar rejuvenescida. Amém. Você deve estar pensando, Senhor, por que eu não soube dessa palavra antes? Mas a Bíblia diz que os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e pela locusta serão restituídos. Aleluia. Isso é maravilhoso, gente. A palavra é muito melhor que botox, tritox, quadritox. Não tem problema usar não, entendeu? Mas a palavra, a Bíblia diz que a Sara, a esposa de Abraão. Olha para mim, gente. Eu sabia que vocês iam ficar agitados com isso. Sara, esposa de Abraão. Aos 89 anos de idade, você sabe o que é isso? Ela atraiu olhos de um ímpio, de um rei ímpio. E o rei pega só as melhores, as mais bonitas. Pegar para ele, para o harém dele. Pegar, gente, vocês não estão sentindo, tá vendo? Meu Deus, eles falam as palavras assim. Vocês entenderam? Então, porque ela era bonita aos olhos naturais. Deus tem beleza para nós. Porque a palavra tem esse poder rejuvenescedor. A pessoa que está fora da palavra vai ficando feia, carrancuda, não sorri. Amém? E a palavra vai produzindo alegria para nós. Você vai ficando feliz em meio a tempestades. E está dizendo que a folha não murcha. Em Salmo 103, versículo 5, agora só na ARC, na Revista Corrigida, diz assim, é aquele que enche, Salmo 103, 5, a tua boca
de bens. Em outras versões fala outras coisas, mas eu gosto dessa que fala, enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Olha só, a partir de onde? Daquilo que você fala. Aí você chega pro espelho assim, você está ficando velho mesmo. Vai ficar, meu irmão. Nossa, você está ficando assim. Vai ficar. Se você não governa o seu interior, meu filho, tudo vai se dar mal. Ela está pedindo socorro ali, né? Meu Deus, deixa eu correr. Já estão terminando, tá, irmãos? Em Apocalipse 22, 2 diz assim, no meio da sua praça, de uma e outra, Apocalipse 22, 2, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore, fala, folhas da árvore. As folhas da árvore São cura para os povos. O que parte da folha, porque é o que você fala, produz cura. Amém. E saúde. Amém. Amém. Isso é maravilhoso, queridos. Aí, Provérbios 16, 24. Já vou ler esses dois mais rápido, vocês não precisam de acompanhar. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Meu Deus, é muito recurso. Eu vou terminar com as trocas gasosas e as mudanças de ambiente. Faça em troca gasosa. E mudança de ambiente. Queridos, eu já falei que a árvore ela pega o gás carbônico e transforma em oxigênio. Aquilo que mata, naquilo que vive. Mas isso só é possível porque ela trouxe a seiva bruta. Ela trouxe aquilo que a palavra tem para os seus lábios, para a sua boca. E houve a mudança. E houve a transformação. Eu vou ler o versículo com vocês em 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 8 a 13. Quando o apóstolo Paulo, ele trouxe todo o contexto do ministério da graça, da justiça, da transformação. Ele fala aqui, no versículo 8 de 2 Coríntios 4, ele diz assim, tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Que isso tudo é gás carbônico. Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em seu corpo. O que ele está fazendo? Porque aquilo que está vindo para me matar, para me destruir, eu me associo com o sofrimento de Cristo. Porque ele sofreu no meu lugar. Ele morreu, ele estava lá com ele. Para que, quando eu me associo com ele, eu espero também da sua ressurreição. Eu estou passando por isso, mas tem ressurreição. A glória do Senhor, a luz brilha. A luz do sol da justiça brilha sobre a vida. Isso vai me produzir vida. Aí ele diz aqui, olha, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Está na boca, queridos. Está lá a seiva bruta lá.
Está a palavra lá. Veio a circunstância, mas está a palavra lá. Eu criei, por isso falei. Não é senti, por isso falei. Eu estou vendo, por isso falei. Não, eu criei. Você crê o que a palavra diz? E glórias a Deus que nós cantamos isso aqui. E no versículo 17 e 18 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Percebam? Atente para aquilo que você não vê, queridos. Atente para a palavra. Traga ela para os seus lábios. E vão transformar aquilo que está à nossa volta. Vão transformar a nossa casa, vão transformar tudo que está à nossa volta. Vão transformar essa cidade. Vão tirar todas as trevas desse lugar e vão trazer luz. Vão fazer fotossíntese nesse lugar. Nós somos chamados para isso, queridos. Fomos chamados para fazer fotossíntese no nosso ambiente de trabalho, onde nós estivermos. Amém? Porque para isso depende de você trazer a seiva bruta para a folha. Para a sua boca, a palavra para a sua boca. Amém? Porque ela está perto da sua boca e do seu coração. Amém? Vamos colocar de pé.